aberto, massa de ar seco em todo o Piauí. E olha só, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 30%. Eu sempre lembro aqui que o recomendável pela Organização Mundial de Saúde é na casa dos 60%. Está menos da metade a média em quase todo o estado. Vamos às temperaturas máximas previstas em alguns municípios de regiões diferentes do Piauí. Em Guadalupe, os termômetros podem marcar até 39 graus. Já em Floriano, Princesa do Sul, pode bater os 40 graus. Da mesma forma em Teresina, calor pode chegar a 40 graus. E também em Cocal dos Alves, 40 graus é a temperatura máxima prevista para hoje. Portanto, está aí um panorama geral da previsão do tempo hoje no Piauí. Olha, o Ministério Público e a Polícia Civil realizaram a segunda fase da Operação Escamoteamento. 3 pessoas foram presas e outras 3 estão foragidas. A primeira fase foi em abril, quando 13 investigados foram presos. Todos são acusados de participação em uma organização criminosa que fazia licitações fraudulentas na prefeitura do município de Cocal. O jornalismo da Rede Clube teve acesso com exclusividade à colaboração premiada de Ana Carolina Portela, presa na primeira fase da operação. O acordo foi firmado com o Ministério Público Estadual e homologado pelo Tribunal de Justiça. Ana Carolina denuncia o atual prefeito de Cocal, Rubens Vieira, que tinha um acordo com o empresário Carlos Kennedy de Araújo, que também está preso. No Piauí TV Primeira Edição, você vai conferir mais trechos exclusivos desse depoimento. Ana Carolina explica como funcionavam os contratos e o esquema para afastar empresas interessadas em participar das licitações. Quando era obra, o que acontecia? Do mesmo jeito, o antes do sertão. O Kennedy já ia lá, o Vinute, antes mesmo de ser lançado o edital, o Vinute já mandava uma mensagem pequena. Carlinhos, vai ter isso, isso e isso. Vê uma empresa de tua confiança para a gente botar aqui. Aí o Kennedy já indicava. Quando ele indicava a empresa, o que acontecia? A empresa ia, ganhava a licitação. De novo, 1% do total do contrato. Ele já pagava 1% para as outras empresas recuarem. As habilitadas. Quando as habilitadas recuavam, a que era para ganhar, ganhava. Aí o que acontecia? Com 30 dias começava, 30 dias, 90, 60 dias, 90 dias, dependendo do recurso que vinha com o município. Aí começava a faturar. Ana Carolina também detalhou como foi feita a escolha de empresas para executar obras e o serviço de limpeza pública na cidade de Cocal. Eu estava na casa do Kennedy, em 2013, assim que eles perderam a eleição. E aí o Aline chegou lá com o Jansen, que é o dono da LJ. Aí o Kennedy disse assim, olha, vou precisar de vocês, porque vai aparecer muita coisa em Cocal. De obra. De obra. Em Cocal, em Buriti, e eu não vou colocar imediato, porque a imediato eu quero serviço exclusivo para a limpeza pública. Isso que a gente falou. Isso que ele falou. E aí, quando ele falou, aí o Alex já disse assim, não, eu vou fazer meu cadastro lá. E o Jansen também disse a mesma coisa, vou fazer meu cadastro lá. Então, eles fizeram o cadastro. A partir daí, até... Lá em Cocal. Lá em Cocal. A partir daí, até CRC, o próprio Vinute fazia, ligava para mim, ou então para o Kennedy, vem buscar o CRC da empresa e tal, que está pronto. O Vinute fazia para a empresa. Isso. CRC já era o documento principal para participar da licitação. Você está conferindo novos trechos exclusivos da colaboração premiada de Ana Carolina Portela, depoimento que foi prestado ao Ministério Público Estadual. E esse CRC, que foi citado por ela há pouco, é um certificado de regularização que as empresas precisam ter junto à Prefeitura para participação em licitações. Existia um esquema até para fraudar esse cadastro. Aí esse cadastro vencia anualmente. Você tinha que levar todas as certidões, inclusive a de engenheiro. E o que acontecia também? Nas obras, geralmente era preciso de visita técnica. O que é a visita técnica? Precisa que o engenheiro se desloque da empresa para ir até o local da obra, fazer a visita e eles lá eles dão um atestado de visita técnica. Esse atestado, o Vinute já facilitava. O que ele fazia? Não vem não, faça aqui o atestado e te dou. Com a visita técnica do CRC, o Vinute tinha controle de quais as empresas participariam. Só podia participar as empresas que tinham CRC e a visita técnica. E os resultados das licitações eram direcionados, era tudo simulado. Veja como funcionava esse processo. Quando era para ganhar a obra, acontecia isso. Quando tinha 3 licitações de uma vez, o Kennedy fazia o quê? Praticamente um rodízio. O que ele botava? Não, vai 3 empresas, e aí participa as 3 de todas 3, e vai tipo fazendo um rodízio. Cada uma ganha uma, ou então 2 ganham uma, e outra ganha outra, entendeu? O
que é ainda mais grave é que a prefeitura, além de pagar mais caro, ainda pagava 2 vezes por uma obra ou um serviço. É que as empresas recebiam o dinheiro, mas o próprio município realizava os trabalhos. O prefeito Rubens Vieira ficava com a maior parte do dinheiro. De 100% do repasse, 10% era o lucro de ambos os três, o Kennedy, o Jansen e o Lindomar. Para ser dividido entre os três. O que acontecia? 6% era do Jansen e do Lindomar e 4% todo do Kennedy. O Jansen e o Lindomar ia ter que se virar para pagar imposto. O Kennedy não, os 4% era dele livre. E o Kennedy já recebia isso porque o Kennedy era contrato por articular e colocar aquelas ele empresas colocou aquela empresa, exatamente. As empresas não tinham nenhum contato direto com o Vinúcio, tudo era o Kennedy. De acordo com o que a empresa ia sacando, ia tirando. Ou seja, era em torno de 10%, ia de 85% a 90% para a mão do prefeito. O prefeito. E quem executava as obras? O prefeito. Esse dinheiro era levado em cash. Em cash. Quem levava? Ou eu, ou o Kennedy, a maioria das vezes o Kennedy. Mas você já levou algumas vezes? Já, entreguei em mãos. Para colocar o dinheiro? Levou lá. Levei em mãos, entreguei na casa do Rubens. E 3 pessoas que tiveram os mandados de prisão decretados continuam foragidas. Um deles é o secretário de Saúde do município de Cocal. Os outros 2 são membros da Comissão Permanente de Licitação de Cocal. Ontem foram presas mais 3 pessoas. Rodolfo Rodrigues Cardoso e Silva, Raimundo Nonato Ribeiro Francisco e John Brandon Brito Oliveira. A seguir, tem as reclamações de usuários que precisam de atendimento na Unidade Básica de Saúde no bairro Angelina, zona sul da capital. A maior delas é a demora em conseguir consultas. A gente volta já já, 12:03 agora. Não precisa muito para viver momentos deliciosos no McDonald's. Todo dia, um clássico por apenas R$ 8,00. Quarta é dia de Big Mac. Esse é o lava-roupas líquido Dragão. As embalagens são super práticas. Use, suas roupas vão ficar mais limpas, macias e cheirosas. E você já sabe, sujou, usa Dragão. A SEDUC se empenha muito para melhorar nossa educação. Bons resultados em Olimpíadas, Enem e IDEB mostram que nossa gente tem vocação para a educação. Por isso, é importante a presença de todos os estudantes na Prova Brasil. Pais, professores, diretores e principalmente alunos, vamos dar as mãos para essa oportunidade. Entre os dias 23 de outubro e 3 de novembro, todos lá participando da Prova Brasil. Piauí, Governo do Estado. Mas acho que é do AFAM, hein? Desculpa. Entrou na universidade, hein, Lucas? Vai fazer bonito, vai não? Aqui você também pode. Infraestrutura completa. Professores qualificados. A melhor relação custo-benefício do mercado. Prepare-se para o mercado de trabalho com educação de qualidade. As inscrições são gratuitas e você paga só R$ 50 pela matrícula. Invista no seu futuro. Unip. Aqui você pode. Comprou, girou, é show! O Teresina Shopping leva você a grandes shows. Concorra a pares de ingresso para... Joga a mão pra cima e diz, vai safadão! O Wesley Safadão! Esse vai safadão! Ou ao espetacular Marcos Frota Circo Show! A cada R$ 200 em compras, troque suas notas e concorra a pares de ingressos no Giro Show. Comprou, girou, é show! Teresina Shopping. Aqui suas compras viram diversão. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem à noite um veículo de luxo com mais de 120 autuações, R$16 mil em aberto de licenciamento e mais de R$14 mil em multa. A apreensão foi na zona rural de Parnaíba e o carro foi encaminhado para o pátio do Detran. E em Bom Jesus, ao sul do estado, a PRF apreendeu um carro que foi roubado no Tocantins. O motorista, que não teve o nome revelado, disse que comprou o veículo por R$15 mil, valor bem abaixo do preço de mercado. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Bom Jesus e o motorista deve responder por receptação de veículo roubado. A demora em se conseguir uma consulta, que às vezes leva meses para ser efetivada, é uma das principais reclamações de quem precisa recorrer aos serviços da UBS Francílio Ribeiro de Almeida, que fica no bairro Angelim, zona sul da capital. Para muitos, uma rotina nada agradável e cheia de queixas. Para conseguir a consulta da filha que tem gastrite, a dona Eliana está vivendo uma novela. E o desfecho dos capítulos não está sendo nada bom, não. Tem 2 meses que ela caminha para o posto de saúde
e nada. Eu marquei dia 16 de setembro para ser atendida agora dia 26 de outubro. Só que a médica nunca aparece. Nunca. De mês em mês ela tem algum problema, ela entra de recesso, raramente ela está se encontrar dentro do posto. Mas tem que marcar a consulta pelo agendamento, né? Tem que marcar pelo agendamento. Se você entrar agora e perguntar, só vai começar o agendamento agora no dia 16 de novembro para ser atendido em janeiro. Então você não pode adoecer nesse período, não. A única coisa que funciona bem, a farmácia tem o remédio, o posto de coleta de exame de sangue tem, mas o resto não funciona nada. A UBS é essa aqui, fica lá no Angelim e foi inaugurada em 2015. Mas vira e mexe, a população do bairro reclama e a queixa mais recente é a demora na marcação da consulta. Tem gente que chega aqui, 8 horas para dormir e ainda não consegue, sabe por quê? Porque tem muitos que chegam aqui 7 horas e vende vaga para os outros que não vêm. Aí desse jeito não consegue nenhuma. O que a senhora acha dessa situação? Muito ruim. Por quê? Porque às vezes a gente se sente mal, aí não tem como, só se for lá para a UPA, né? Aí tomamos só uma injeção, volta para trás e assim. Acho que o atendimento aqui é muito ruim. Logo na entrada do posto a gente encontrou esse aviso aqui informando que todas as consultas da UBS precisam ser agendadas. Aí a gente vem aqui para o lado de dentro e se depara com essa fila, que agora está razoável, mas quem frequenta o postinho diz que a fila chega a ser bem maior. Agora tem um problema, que é o intervalo entre a marcação da consulta e quando ela de fato acontece. Tem gente que reclama que esse prazo chega a passar de 2 meses. Aí não dá, né? A gente conversou com a direção do posto e a explicação foi de que a UBS tem 4 equipes de saúde da família. Cada uma tem um médico, mas a demanda é alta. Tem paciente que até entende, mas não concorda com essa demora. O negócio que não tem é vaga, de cuidado é médico, que não tem, só é uma para o bairro. Aí ela não tem condição de atender a comunidade. É muita gente. Cada dia que você vem, todo dia, tem a mais de uma multidão. Aí o tanto dela atender 15, 20, às vezes ela atende mais do marcado. Só um médico não dá para atender todo mundo? Para a família, não está dando conta. Enquanto isso, o drama de muitos usuários só aumenta. Além do encontro com o médico, muitos têm dificuldade de conseguir um encaminhamento ou uma consulta com algum especialista. Eu vim marcar esse encaminhamento aqui de pediatra para minha filha, que já está com 2 meses que eu luto para tentar marcar e não consigo marcar de jeito nenhum. Isso aqui nesse posto? Aqui no posto. O que dizem para a senhora? Diz que não tem vaga. Não está tendo vaga e o SUS não está liberando as consultas. Enquanto isso, a senhora faz o quê? É o jeito de esperar. Esperar a boa vontade do SUS liberar, né, das consultas para ter a população ter direito às consultas que as pessoas precisam, né, especializadas. Bom, tem uma boa estrutura física, nós vimos aí na reportagem, uma boa estrutura para receber as pessoas, mas falta pessoal, as pessoas estão ficando na fila, demorando muitos meses para conseguir acesso a alguns procedimentos, algumas consultas consideradas até simples. Aí a Fundação Municipal de Saúde informou para a gente, por meio de nota, que vai mandar o representante até o local para verificar o problema e assim tomar as medidas cabíveis. Uma resposta nada específica quanto aos problemas que foram mostrados. Nós relatamos tudo isso para a assessoria lá da Fundação Municipal de Saúde. Infelizmente, essa foi a resposta que recebemos. Vamos continuar acompanhando, esperar que a Fundação mande essa equipe lá e que, principalmente, resolva o problema. Bom, a gente continua falando sobre saúde, agora sobre uma doença que não escolhe idade, sexo nem classe social. É assim que especialistas descrevem a sífilis, que é transmitida por uma bactéria principalmente por via sexual, mas também da mãe para o filho. Hoje é o dia de combate a essa doença. No Brasil, a sífilis é considerada epidemia. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Maria Elizabeth Ribeiro Gonçalves, que é coordenadora do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Seja bem-vinda, boa tarde. Doutora Maria Elizabeth, ao Piauí TV, primeira edição. Hoje é o dia de se discutir mais sobre essa doença que preocupa todos os dias. E como eu disse há pouco, os dados mostram que virou uma epidemia aqui no Brasil. Como há essa possibilidade de transmissão da mãe para o filho, preocupação muito grande nas maternidades, pelo menos deve ser essa preocupação. Como é feito esse controle, esse acompanhamento, monitoramento na Dona Evangelina Rosa? A maternidade, ela monitora esses dados através dos exames laboratoriais e da notificação dos casos de sífilis materna. Através da sífilis na mãe, a gente vai em busca da situação do bebê, né? E daí que a gente tem observado nesses últimos anos um aumento assim, assustador dos casos de sífilis
congênita, né? Porque a sífilis no adulto, a sífilis na mãe, ela não dói, ela não incomoda muito e aparentemente os sintomas a mãe nem sempre percebe. E nisso, mas só que ela tem como fazer esse diagnóstico precoce através do teste rápido. E temos que falar também do parceiro. O homem, ele é importante nesse processo, que é uma, como você colocou, é uma doença transmissível sexualmente. Então, o casal, quando decide ter um filho, ele tem que, antes mesmo de engravidar desse projeto, da mãe partir para a gestação, para a gravidez, ela deve fazer os exames antes dessa gravidez para ver se está tudo bem. Para tratar, fazer o tratamento é gratuito, está disponível na rede pública de saúde e trata tanto a mulher como o homem. Os dois devem serem tratados. Doutora Maria Elizabeth, mas vamos lá, em muitas situações essa preocupação não existe, não é tido esse cuidado na hora do planejamento da gravidez, muitas vezes também não é planejado. A mãe engravida e está lá a gestação, durante a gestação ela tem sífilis. Se isso for descoberto, esse diagnóstico foi feito de forma precoce, é possível evitar que a criança seja contaminada ou apenas há um monitoramento para depois tratar a criança logo após o nascimento? Infelizmente não tem mais como evitar a criança ser tratada. Ou evitar que ela pegue. Ela pode ser tratada, que é esse o procedimento. Então, se a mãe engravida com sífilis, inevitavelmente a criança vai ter sífilis e a preocupação é com o tratamento precoce. É, o tratamento precoce. Então, aí vem no pré-natal, onde a mãe deve fazer todos os exames do pré-natal para diagnosticar esse caso de sífilis na atenção básica ainda, no pré-natal. O que, infelizmente, nem sempre está acontecendo. E quando acontece esse diagnóstico, o casal não faz o tratamento adequado, não toma todas as doses da medicação, que mesmo assim vai trazer o problema para o bebê. E ainda vai adquirir resistência da mãe para o antibiótico, né? Então, é uma coisa que precisa se deixar de banalizar a sífilis. A sífilis, ela se torna grave para o bebê, ela leva a complicações sérias, ela pode levar a um abortamento, ela pode levar a um parto prematuro. Então, é importante o tratamento correto, não só feito o diagnóstico, mas também ser feito o tratamento. Bom, a senhora falou que no adulto os sintomas muitas vezes não são percebidos, não há muito incômodo para quem tem a sífilis, mas que isso é mais grave para as crianças. Quais são os riscos que a criança que nasce com sífilis, principalmente se não for cuidada, enfrenta? Como eu coloquei, ela pode ter um parto prematuro, a criança nascer com prematuridade, né, que já é um complicador, e também pode ter abortamento. E, além disso... E a própria criança, após o nascimento? A própria criança, ela pode ter problema neurológico, pode ter problema nos ossos, ela pode ter problema cardíaco. Então, são problemas até que ao longo do tempo, às vezes a mãe nem sabe por que a criança está tendo aquele problema. E ela ficou em sequela da sífilis. Então, o tratamento da criança já deve iniciar após o parto. E em quanto tempo é possível buscar essa cura? Em quanto tempo, se a criança começar a ser tratada, ela fica curada? É uma resposta satisfatória. A penicilina, ela é uma medicação eficaz para o tratamento da sífilis. Então, logo após, quando a gente detecta que a mãe está com sífilis, já se busca fazer exame do bebê e para imediatamente iniciar o tratamento. Falei há pouco que é uma doença que não escolhe classe social, idade, sexo, então todo mundo está sujeito à sífilis. Isso são dados do Brasil, e o Piauí também, Teresina, não foge a essa regra. Qual a situação hoje da nossa capital, de acordo com esse levantamento que é feito lá pela sua coordenação? Olha, nós temos dado que a mulher, tanto na idade jovem, na idade de atividade sexual, né, mais ativa, como também no adulto também dá. Porque é delicado a gente falar na questão da sífilis, porque ela entra a questão do parceiro, ela entra a questão do companheiro, né? Falta informação, as pessoas não conversam, existe um tabu realmente na hora desse tipo de discussão? Nós já observamos que a questão foi banalizada mesmo, e essa falta de educação em saúde, ela está séria. A falta de informação, ela é gritante na nossa sociedade. A gente precisa trabalhar, as autoridades de maneira geral precisam estar atentos, os profissionais de saúde, para buscar o mais precocemente possível, os gestores não deixar faltar o material para fazer, os exames, porque o problema não é só Teresina. A maternidade Evangelina Rosa, ela recebe uma demanda muito grande do interior do estado. E às vezes ela já chega com diagnóstico
um pouco atrasado. Bom, nós estávamos falando sobre falta de informação, as pessoas não discutem, banalizaram o assunto. Então, para finalizar, como hoje é o dia de combate à sífilis, eu gostaria que a senhora transmitisse uma mensagem para as pessoas, os jovens, quem está querendo, planejando ter um filho, para quem mesmo assim não está, para que dê mais atenção à doença. A sífilis é um problema social, ela está aí, nós estamos convivendo com ela, e que todos os jovens, nós sabemos que hoje em dia a questão da sexualidade, do início da sexualidade, como está se tratando também essa questão da sexualidade, não está sendo feita com compromisso. Então, ao iniciar a sua vida sexual, ou quando você resolver ter filho, procure sempre o médico, procure sempre fazer o exame. O teste rápido, ele é rápido, como diz o nome, e é um exame muito eficaz. Então, basta a gente se prevenir. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, pelas informações aos nossos telespectadores. Conversei com a doutora Maria Elizabeth Ribeiro, que é coordenadora do Núcleo de Epidemiologia da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, agradeço ter tido essa oportunidade de estar aqui e usar esse meio de comunicação tão importante que é a televisão, que a gente sabe que ela tem uma penetração muito grande na nossa comunidade. Muito Boa tarde para a senhora, bom trabalho. Vamos para o intervalo. Já já vamos falar do projeto que prevê aumento de impostos no Piauí. A votação será retomada amanhã na Assembleia Legislativa, depois daquela confusão toda que nós mostramos ontem aqui no Piauí TV. E você vai conhecer a estudante de uma escola pública que é um exemplo. Ela já leu quase 400 livros e tem apenas 10 anos de idade. A gente mostra já já. Na hora que a pessoa lê um livro, a pessoa já fica pensando que está navegando naquela história. E a imaginação brilha muito. 12h18. O que já era bom agora está ótimo. Monobloco em novo endereço. Avenida Miguel Rosa, 4027. E ainda as melhores promoções. Meu Aro 3 a partir de R$ 139,90. Aro 14 a partir de R$ 189,90. Monobloco, Miguel Rosa e Kennedy. Sonha em ser juiz? Sonha em ser um grande advogado? Faça Direito no ICEV, Instituto de Ensino Superior. O método de ensino do ICEV proporciona ao acadêmico de Direito a preparação para a OAB e concursos públicos desde o primeiro período, com ênfase no estudo de casos práticos e resolução de questões. Vestibular ICEV. Acesse somosicev.com e faça sua inscrição. Somos ICEV, quem você quer ser. Somos ICEV. Quem você quer ser? No parque. Vem pro parque! Tem atrações e serviços gratuitos para toda a família. Peças teatrais, shows musicais, circo, esporte, parque de diversões e a corrida de rua. A feira de ciência e tecnologia, atendimento nas áreas de saúde e cidadania e muito mais. Bora lá! Realização: Sesc. Patrocínio: Shopping Rio Poti. Encontre a felicidade aqui. Como faço para receber o sinal digital da TV Clube no meu prédio? Primeiro, você deve ver se o seu condomínio tem antena coletiva UHF, aquela que fica no topo do prédio e serve a todos os apartamentos. Se tiver, conecte o cabo da antena coletiva na entrada da antena da sua TV e faça a busca de canais. Isso se o seu televisor for digital, aquele que já vem com o conversor embutido. Se não, você deve conectar o cabo da antena coletiva no conversor externo. Se o seu prédio não tem antena coletiva, fale com o seu síndico. O sinal digital é para todos e é de graça. Estamos de volta com o Piauí TV Primeira Edição para falar agora de política, de decisões judiciais. E para esses assuntos, eu recebo o Marcos Teixeira. Eu converso com ele sobre esses assuntos a partir de agora. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para todo mundo. Marcos, começar a falar com você sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, sobre o processo de subconcessão que estava sendo discutido lá no Tribunal de Contas do Estado. Isso foi judicializado e agora tem uma decisão da ministra sobre esse assunto. Para a gente explicar para as pessoas, Marcelo, o Tribunal de Contas do Estado começou a avaliar esse processo da subconcessão. Na prática, o governo do Estado estava repassando para a iniciativa privada o direito de explorar o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário aqui em Teresina. Uma empresa venceu, essa empresa inclusive hoje já explora o setor. O Tribunal de Contas estava investigando essa situação, o procedimento adotado, os valores, repercutiu muito o valor lá da outorga.
160 milhões ou 180 milhões? A questão dos critérios que foram adotados, critérios técnicos e o critério de valor realmente financeiro pago, né? Exatamente. A questão foi judicializada e o Tribunal de Justiça entendia que o Tribunal de Contas do Estado não teria competência para estar analisando tudo isso. Foi parar no Supremo Tribunal Federal. E uma decisão de ontem do STF mantém o contrato da forma como está, ou seja, a empresa vai continuar explorando o setor, mas dá a oportunidade para que o Tribunal de Contas do Estado reveja todo o procedimento adotado, inclusive possíveis irregularidades. Eu conversei agora há pouco com o presidente do Tribunal de Contas do Estado aqui do Piauí. Vamos ver o que ele disse. A decisão deverá ser publicada hoje ou amanhã. Agora compete ao relator da matéria, o conselheiro Kennedy Barros, pedir pauta. No momento em que ele pedir a pauta, será concluída a votação em plenário. O senhor acha importante o TCE rever e ver esse processo? Bem, na realidade, alguns conselheiros já votaram, alguns outros faltam votar e a discussão vai ser reaberta. Caberá a cada um dos conselheiros externar o seu pensamento. Como presidente, eu só votarei se for em caso de empate. Portanto, esse processo de reavaliação lá por parte do TCE vai depender agora de um pronunciamento do relator, que é o conselheiro Kennedy Barros. Isso somente após a publicação dessa decisão da ministra Carmen Lúcia Marques Teixeira. E a expectativa é que essa reavaliação aqui ela já tenha continuidade a partir da quinta-feira da próxima semana. O TCE se reúne amanhã, mas aí não há o tempo necessário. Mas na próxima semana, na próxima quinta-feira, o TCE já deve retomar a avaliação desse processo todo. Eu conversei com o secretário de Administração, Franzé Silva, que é quem coordena esse processo das PPPs aqui no Piauí, das chamadas parcerias público-privadas. Vamos ver o que ele disse. Acredito que o fato de voltar à discussão dentro do TCE em nada irá prejudicar. Pelo contrário, pode até melhorar. A decisão do STF foi de que fosse mantido o contrato, mas que a apreciação pudesse ser feita pelo Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas detectar qualquer situação de melhoria desse contrato, o Estado estará prestes e prestativo a ouvir e questionar e debater com o Tribunal. O Piauí que é o melhor para essa situação de solução na área de saneamento e de água. É o que a população espera, Marcelo. Água na torneira, as pessoas aqui não toleram mais esse problema que vem há anos atingindo a população. Bom, a população fica de olho, acompanhando agora. O Tribunal de Contas vai voltar a avaliar a situação, todo esse procedimento licitatório que culminou com a vencedora, a empresa AEGEA, que é a proprietária da empresa Águas de Teresina aqui na capital. Mudando de assunto, Marcos Teixeira, ontem repercutiu muito, principalmente depois que nós divulgamos aqui no Piauí TV primeira edição, a confusão foi estabelecida ontem lá na Assembleia Legislativa, especificamente na Comissão de Constituição e Justiça, bate-boca. Vamos ver um pouquinho, Marcelo? Vamos lá mostrar novamente? Até para quem não viu ainda entender o que a gente vai comentar. A confusão na Comissão de Constituição e Justiça entre o deputado Robert Rios, do PDT, e o presidente da CCJ, o deputado Evaldo aí do PTC, porque o projeto não constava lá na pauta, o governo queria votar extra pauta e gerou toda essa confusão lá ontem. Muita repercussão, Marcelo, e tem decisão nova por causa disso tudo aí. Essa confusão foi iniciada quando o presidente da CCJ, Evaldo Gomes, o deputado Evaldo Gomes, anunciou a votação do projeto. Isso. A oposição chiou bastante e teve essa reação do deputado Robert Rios dizendo, olha, se é extra pauta... Votar só lá no final. Vou votar a primeira pauta, depois. E aí teve uma série de entendimentos, Marcos, e também de estratégias adotadas pelos dois lados. Exatamente. Um lado querendo pressa e o outro retardando a situação. E acabou a votação não acontecendo, né? A votação foi suspensa e tem um dado novo. Vamos falar agora do que há novo sobre essa situação toda, Marcelo. A decisão é a seguinte: o presidente da Assembleia, deputado Temístocles Filho, entrou agora em campo. E já decidiu, foi aprovado um requerimento ainda ontem à tarde, e a CCJ vai voltar a se reunir amanhã. O normal é que essa comissão só se reúne às terças-feiras. Então já tem uma reunião extraordinária marcada para amanhã, para quinta-feira amanhã. E para votar esse projeto. O presidente da Então Assembleia... aí não é extra pauta, é pauta principal. Pauta principal para votar amanhã. E o presidente da Assembleia disse que não gostou do que viu.
diz que a Assembleia não é campo de batalha, que deputado pode protestar, pode falar, pode discursar. Troca de ofensas. Briga não. Ameaça de agressão física. Vamos ver o que disse o presidente da Assembleia agora há pouco sobre essa votação já marcada para amanhã. Já foi feita esta convocação ontem no plenário. Será feita a reunião amanhã, a CCJ. O presidente é o deputado Evaldo Gomes, ele explica até melhor do que o deputado Temístocles. O que o senhor espera nessa reunião de amanhã, presidente? Olha, eu defendo que a Comissão de Constituição e Justiça apenas diga se o projeto é constitucional ou não. O mérito vai para as outras comissões. O senhor é defensor desse projeto? Eu defendo que a CCJ diga apenas se é constitucional ou não. E o mérito segue para outra comissão. Você acha que a Assembleia aprecia essa matéria seguindo todo o rito? É o jeito. Todas as matérias têm que passar em diversas comissões e depois é que vem para o plenário. Qual a sua previsão de chegar ao plenário? Não, se tudo acontecer como estão dizendo que vai acontecer, na próxima semana. Presidente, o deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia, digamos assim, entrou em campo porque não gostou do que viu aqui ontem? Olha, o deputado, qualquer deputado tem o direito de discursar, votar contra, fazer tudo isso. Agora, é ruim para o parlamento, para a opinião pública, briga de parlamentar. Eu sou contra briga de parlamentar. Agora, o deputado pode falar duro, se posicionar duro, isso é perfeitamente normal. Já pensou? Está aí. Vai para votação amanhã. Vai, mas será em regime de urgência. A tramitação desse projeto são 45 dias, quando esse regime de urgência. A intenção do governo é votar já agora, porque tem lá aquele período da noventena, no caso dos tributos, para que eles possam avigorar. E a intenção do governo, que se comenta, é ter essa cobrança já a partir do ano que vem, a partir ali do período do carnaval. Marcos, ainda falando sobre a votação desse projeto, sobre a análise desse projeto polêmico de autoria do governo do Estado. Ontem teve uma reunião, mais cedo, antes dessa confusão toda, entre deputados da oposição no gabinete do deputado estadual Robert Rios Magalhães. Nessa reunião, os deputados acordaram, olha, vamos adotar uma estratégia para poder protelar mais essa votação. O certo é que vai amanhã ser votado. Só que essa oposição, que até bastante pequena, é tímida, mas que agora resolveu fazer muito barulho. Mais barulho, agora recebe um reforço. Do PP, que é um partido da base do governo. A bancada do PT, do PP, do Partido Progressista, anunciou agora há pouco lá na Assembleia, confirmando, segundo o deputado Júlio Arcoverde, que é o presidente estadual do partido, que já teria comunicado, inclusive, ao governador Elton Dias, que vai votar contra esse projeto. Vamos ver as explicações do deputado. Ontem fizemos a reunião da bancada do partido, a deputada Belê, o deputado Bessá Filho, e a gente avaliou com essa reunião que é melhor não votarmos a favor do aumento do ICMS. Porque a gente entende que nesse momento de dificuldade econômica que o país está passando, nós não podemos mais penalizar a classe empresarial do nosso estado tão sofrida nesses anos de recessão. Então entendemos que vamos votar contra esse aumento do ICMS e vamos procurar outras medidas de arrecadação para que a gente possa dar uma segurança econômica para o estado no ano de 2018. E a relação com o governo, como fica? Não, tranquilo. Eu acho que eu conversei com o governador, expliquei para ele as nossas razões, mostrei para ele que esse aumento da energia, dos combustíveis, nosso partido é muito identificado com as causas rurais, com o agronegócio, ia ter um acréscimo muito grande de despesa, principalmente nesse setor. E expliquei à vice-governadora do estado, ao senador Ciro, e tivemos o apoio do senador, ele realmente disse que era uma decisão dos deputados estaduais, e eu comuniquei ontem à tarde ao governador do estado. Portanto, Marcelo, 3 votos do PP. Aí tem deputados do PDT, que é o deputado Robert Rios, do PSB e o PSDB. Tem também o PSDB, todo mundo marchando aí, reforçando a oposição contra a aprovação desse projeto. E marcada, portanto, a reunião na CCJ amanhã. Marcos, outro assunto também envolvendo o Partido Progressista e o governo do Estado, e que também envolve um outro parlamentar. Está uma confusão danada com a ida do deputado federal Fábio Abreu para Brasília e, principalmente, o não retorno. Ele permaneceu por lá com o objetivo de votar hoje lá
nesse processo de acatação ou não da denúncia contra o presidente Michel Temer. Marcelo, e mesmo diante de um apelo formal feito ontem pelo governador Wellington Dias por meio da assessoria do Palácio, de que havia necessidade do retorno do deputado Fábio Abreu para reassumir a Secretaria de Segurança aqui. O deputado permanece em Brasília, vai votar daqui a pouco, lá na votação que tem hoje na Câmara, para decidir se tem continuidade ou não a denúncia já adiantou contra o voto dele. Vai votar favorável à continuidade da denúncia. Contra o presidente Michel Temer. E isso, Marcelo, traz um embaraço principalmente com o PP, porque quem é o suplente do Fábio Abreu? É o deputado Mainha, que é do PP. E o PP também alega que tem feito aí, digamos assim, um meio de campo nas mediações entre o governador Wellington Dias, que é do PT, com o presidente Michel Temer, que é do PMDB. Principalmente esse elo por meio do senador Ciro Nogueira, que hoje é o presidente nacional do PP e tem prestígio junto à presidência da República. O que para o governador Wellington Dias não é um alinhamento político, e sim uma parceria necessária administrativa. Exatamente. Vamos ver o que disse o deputado Júlio Arcoverde, que é o presidente estadual do PP, sobre essa permanência do deputado Fábio Abreu lá em Brasília. Eu disse ontem e repito, eu acho que o partido não votando o aumento do ICMS é muito menos danoso para o Estado do que um secretário de Estado sair para votar contra o presidente Temer. Porque, queira ou não queira, por conta mesmo com as diferenças partidárias, o presidente Temer tem sido um parceiro do governador Wellington Dias nos momentos mais difíceis que o Estado, todos vocês sabem, acompanham, que o presidente Temer, através da intercessão do senador Ciro Nogueira, tem sido um parceiro do nosso Estado. Mas cada o deputado Fábio Abreu tem seu mandato, ele é independente, cada um sabe como agir. Ele tomou essa decisão e nossa decisão na Assembleia, eu quero mais uma vez reafirmar que não tem nada a ver com essa decisão do deputado Fábio Abreu e votar contra o presidente Temer na Assembleia, na Câmara Federal. Eu acho que tinha o senador Ciro, quanto mais deputados ele pudesse colocar a favor do presidente Temer, para ele era melhor, e para as liberações de recursos do estado do Piauí. Você se compromete com o presidente e na hora H você não consegue entregar o que você se prometeu. Alguém deixou de cumprir os acordos. Para o deputado, o governador não está cumprindo a palavra do acordo que foi firmado com o PP. Deixou nas entrelinhas. Nossa produção conversou agora há pouco com o deputado Fábio Abreu, que está em Brasília. Ele disse que está com a consciência tranquila, porque lá na primeira votação já manifestou esse desejo, né? Votou na época contra o presidente Michel Temer e está lá para novamente manter essa postura. Marcos Teixeira, muito obrigado pelas informações, muito boa sua participação, como sempre. Um abraço, boa tarde e até a próxima. Boa tarde para todo mundo, Marcelo. É hora do nosso quadro Calendário aqui no Piauí TV Primeira Edição, que hoje vai voltar ao bairro Macaúba, na zona sul de Teresina. Lá, há anos a população aguarda a energia de uma quadra de esportes. A quadra está toda pronta, falta energia. A instalação até foi feita, mas você vai ver agora que os peladeiros continuam sem luz no local. Encontramos a turma do futsal disposta a bater uma bola na quadra coberta da Escola Benjamin de Carvalho, no bairro Macaúba. A energia já foi ligada. É uma novidade desde a última vistoria. O problema é que poucos refletores funcionam. Quando nossa equipe chegou ao ginásio, havia uns 5 refletores funcionando. Agora a gente pode ver que só tem um que está aceso. O quadro calendário está voltando pela terceira vez ao ginásio aqui do bairro Macaúba, para mostrar que a energia até que foi ligada. Mas só que a iluminação aqui na quadra continua apagada. Eles vieram aí, trabalharam uns 3 dias fazendo a instalação, mas disseram que queimou algumas lâmpadas, mas eu acho que deve ser defeito mesmo na instalação, que às vezes bate aqui e acende lâmpada, a bola bate lá em cima também e acende algumas também, né? Como você pode ver, já tem algumas ali, já até parou, ó. Tinha 5, só tem 4 agora. Então eu acho que o defeito está na instalação. O quadro calendário vem mostrando a reivindicação dos peladeiros desde maio passado. A quadra foi inaugurada para beneficiar os alunos da escola e também a comunidade após o período das aulas, ou seja, a partir do fim da tarde. O problema é que as instalações foram inauguradas sem a ligação da energia elétrica. Voltamos no dia 8 de junho e nada de iluminação.
Na última vistoria, em 27 de julho passado, o representante da Eletrobras afirmou que a Secretaria de Educação do município deveria resolver o problema das instalações elétricas na quadra. A energia foi ligada, só que até hoje a comunidade continua sem poder usar a quadra durante a noite, por causa da escuridão. Sempre assim. Inauguraram já sem iluminação. O quadro ali também não tinha nada. E foi inaugurado assim, entendeu? Aí já passamos 30 anos, né? Nós aqui, eu já mesmo praticamente não estava nem... Eu acho que eu não ia ter mais... ia participar, né, disso aqui, então um ginásio desse. Aí fica para as crianças, para a geração nova aí, hoje aqui são nossos sobrinhos, filhos. A Eletrobras disse à nossa produção que já foi efetuada a ligação da iluminação da quadra internamente. Já a Secretaria Municipal de Educação confirmou que já existe energia da quadra, mas que o problema aconteceu porque os refletores queimaram e que está sendo providenciada uma equipe de manutenção para fazer a troca do material. Bom, tem refletor, ou quando não tem... Aliás, tem o refletor, mas não está funcionando, a iluminação está sem funcionar. A reclamação aqui dos moradores é porque faltava a instalação, já foi feita a instalação, a gente quer ver funcionando. Como há muito tempo a gente está cobrando, vamos dar mais um tempinho para ver se esse pessoal ganha esse presente de fim de ano, presente de Natal. Vamos marcar aqui para o dia 1º de dezembro. 1º de dezembro é uma sexta-feira, data que eu acho que mais do que razoável para esse problema estar resolvido, tá bom? A gente volta lá no dia 1º de dezembro. Olha, foi presa há pouco no bairro Lourival Parente, na zona sul da capital, a proprietária do bar Lenice Drinks, Lenice Gonçalves de Souza. Ela foi condenada a 9 anos de reclusão pelos crimes de exploração sexual, rufianismo, que significa o lucro através da exploração de prostituição alheia, além da exploração sexual de menores. Mudando de assunto, falar de coisa boa agora. O Brasil tem um dos piores índices de leitura do mundo, isso é verdade. Apesar disso, uma estudante de apenas 10 anos de uma escola pública em Teresina contraria radicalmente esse dado. Ela é Delane, que tem apenas 10 anos e durante essa década já leu quase 400 livros. Na sala de aula, uma menina de 10 anos de idade que gosta muito de matemática e tira boas notas em todas as matérias. Mas na mesa dela encontramos um indício de um hábito cultivado fora da escola que a transformou em um prodígio na leitura. Era uma vez uma menina que se chamava Larissa. Ela era muito triste, pois ela não tinha amigos. As palavras que Edelane tira do livreto foram escritas por ela mesma. Desde os 8 anos de idade, ela idealizou e escreveu o livro A Bolinha Mágica. Em 8 páginas ilustradas por um amigo, ela reuniu inspirações que encontrou em outras histórias. Eu li muitos livros, aí eu juntei tudo em um só. Uma história só. Por exemplo, me diz um exemplo de algumas histórias. O Aladim está aí. Os contos de fadas está aí, que é a fada, e muitos outros. O pai é um dos maiores incentivadores. Era ele quem pegava os livros emprestados na biblioteca para que a Edelane e a irmã dela lessem em casa. Eu fui uma pessoa que eu estudei muito pouco. Aí o que eu sempre digo para minhas filhas é estudar, estudar, estudar. Por quê? Porque com estudo tá difícil, dirá sem o estudo. Nós convidamos o professor e também escritor Luiz Romero para conversar com a Edelane e a família dela. No último livro publicado por Luiz Romero, ele fala justamente de como deve ser um leitor crítico e criativo e o que todos nós não podemos deixar de ler. No livro, o professor sugere que um leitor em nível básico deveria ler ao longo de toda a vida pelo menos um livro por mês. Assim, quando chegasse aos 75 anos de idade, teria lido uma média de 900 livros. Nós temos o caso de alunos que começam de pequenos já a produzir, a ler, que ao chegar aos 20 anos de idade já tem lido cerca de 900 ou até 1000 livros. Então não é um absurdo, é uma proposta boa. Meu livro fala disso. A gente dá um indicativo, um roteiro de leituras. De acordo com a proposta feita pelo professor, a Edelane já está bem perto da excelência em leitura. Aos 10 anos de idade, já tendo lido quase 400 livros, ela deve chegar perto da meta ideal para uma pessoa de 75 anos de idade antes dos 20. Como eu já li 375, acho que nos meus 20 anos, mais de 500 mais ou menos.
Ela não faz ideia, mas o professor faz as contas. No caso da Edelane, que já com seus 10 anos de idade, começou a produzir aos 8, já está com um livrinho pronto. Então, o que ela precisa agora? Mais estímulo. Que estímulo é esse? A publicação do livro dela. Então, as escolas públicas têm seus prodígios. E a Edelane é um prodígio de leitura. A mãe da menina fica com o capítulo Orgulho. Dona Terezinha só estudou até o ensino médio, mas hoje se considera uma boa leitora. O hábito que passou como um presente para a filha já foi retribuído. Minha filha, quem lê, é muito bom, você conhece mais o mundo. Quem gosta de ler, gosta mais de estudar. Aí ela disse assim, mãe, é por isso que eu comecei a ler com 3 anos de idade, acho que eu puxei para a senhora. Minha filha, pois continue assim, que vai ser muito bom para o seu futuro. A irmã de Edelane, Euzenir, diz que era dela que a pequena leitora pegava os livros escondidos para ler. A adolescente de 14 anos também é orgulho para os pais. Já ganhou medalhas em Olimpíadas Estudantis de Física e Astronomia. Também é uma boa leitora, mas admite que está difícil acompanhar a pequena. Eu não sabia que ela também poderia passar de mim, como assim, ela tem só 10 anos e vai já estar lendo 371 livros, e eu mais velha, aí eu achei bonito. Agora a família busca apoio para a publicação do livro de Edelane através de uma editora. E a menina já está trabalhando na primeira poesia que vai compor o próximo livro dela. Sim, ela quer mais. E os sonhos são tão grandes quanto a mente aberta pelo conhecimento que ganhou com a leitura. Na hora que a pessoa lê um livro, a pessoa já fica naquele livro, pensando que está navegando naquela história. E a imaginação brilha muito. E com esse ótimo exemplo da Edelane, a gente encerra por hoje. Boa tarde e até amanhã.